Fora de frequência. E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paulo, Pitacos do Paulo, sobre a vida, sobre cultura pop, sobre entretenimento. Pra você que tá chegando agora, esse podcast aqui não tem roteiro, tá? São alguns tópicos que eu trago pra vocês. Hoje eu vou responder 3 perguntinhas, uma sobre Beyoncé, uma sobre cabelo e outra de otakus. Olha, fiquei passado. Tem aí ouvintes do outro lado que são otaquetes. E essas perguntas, inclusive, eu vou liberar elas nos stories como forma de divulgação do podcast também, porque é isso, tem gente que pergunta e eu sei que vai estar acompanhando por lá. Inclusive, é por lá que você pode mandar as perguntas. Você achou que não fosse ter um gancho aí, né? Você pode seguir no Instagram, @Rádio Lunar Podcast, ou no meu perfil pessoal também, Paulo R. Corrêa. E aí você, toda semana, quando eu libero lá o linkzinho do Anônimo ou a caixinha do Instagram para perguntas, é por lá que eu vejo tudo, que eu recebo tudo. Inclusive, assim, eu falo aqui do Anônimo porque tem gente que eu sei que vai perguntar e não vai querer se identificar. Mas, mesmo que você mande a sua pergunta na caixinha do Instagram, eu ainda mantenho o sigilo, sabe? A gente fica aqui no nosso segredinho, eu e você, e mais ninguém precisa saber. E vamos direto para as perguntinhas de vocês, pra gente já ir introduzindo nos temas da semana, o que vocês mandaram de bom. O primeiro é da Bihave. A Bihave aí que sempre esteve muito calorosa e muito próxima de mim durante todas as minhas criações de conteúdo, resolveu trazer algum questionamento aqui pra nós. Depois dessa turnê, Beyoncé Live em Salvador será realidade ou sonho meu? /nosso. Sendo bem sincero com você, ouvinte, que me perguntou sobre Beyoncé Live em Salvador, realidade ou não, depois de Cowboy Carter, eu acho que ela não vem, tá? Não consigo imaginar isso, tá? Mas eu acho que em algum momento ela vem. Eu gosto muito da teoria de que a Beyoncé vem pro Brasil em 2027. Quem me apresentou essa teoria foi o Levi, que apresenta lá o Pop Doc comigo. Esse vídeo aqui poderia ser mais um viral aqui pra galera que já me segue. Enfim, que já gostaram da teoria da Blue Lives. Aqui tem mais uma. De que ela vai fazer a turnê dela em 2027, a próxima turnê do terceiro ato, né, teoricamente falando, ela aconteceria em 2027 pelo intervalo de tempo que ela levou do Renaissance para o Cowboy Carter, sabe? O intervalo de tempo entre uma e outra. Inclusive teve um fã, eu vi essa teoria também na internet, alguns repararam, outros não, mas que aparece um cenário no filme dela, de Renaissance, que é um cenário que só apareceu pra gente mesmo durante a Cowboy Carter Tour, que é a turnê de agora. Então, enquanto ela tava fazendo uma turnê, ela já estava ensaiando a próxima e provavelmente também já estava ensaiando a terceira. E eu acho que é nessa terceira que talvez ela venha. Tem um lugar, assim, específico de parar pra pensar nesse intervalo de tempo, mas principalmente que ela tá chegando perto aí dos 30, sabe? De anos de carreira. E essa teoria que me apresentaram falava justamente sobre esse lugar no imaginário pop que Copacabana tem crescido. E é por isso que eu gosto da teoria, porque ela puxa um pouquinho da sardinha aqui para nós brasileiros, principalmente nós da Bihave, que somos esforçados e nos dedicamos a uma pessoa que não veio para o Brasil. Ai, que ódio. Mas eu acho que é uma teoria válida, que ela vai querer comemorar talvez, sei lá, os 30 anos de carreira dela, fazendo o maior show da carreira dela. Porque é isso, se ela quer fazer o maior show da carreira da vida dela, ela tem que fazer em Copacabana. Sabemos disso, todos nós aqui brasileiros estamos unidos nesse discurso e sabemos que é a verdade. No atual momento da indústria, o que vai entregar o maior público da carreira dela vai ser quando ela fizer aqui no Brasil. Só se ela inventar de catar algum lugar na Europa, porque é isso, Beyoncé é doida, adora, sei lá, Paris. Arranja um canto em Paris que cabe gente para um cacete e ela faz um show 0800 lá. Aí a gente pode começar a conversar sobre, talvez, não conseguir o público. Mas aí, sabe o que vai faltar, gente? E eu sei que você do outro lado pensou a mesma coisa que eu, o calor do brasileiro. Não existe fã no mundo igual fã brasileiro. Não existe fim de papo, nós somos os melhores. Bebi minha água aqui, espero que você também tenha tomado sua água aí, tá hidratada? Tá bebendo água? Você aí, meu ouvinte. É importante para mim também, a sua hidratação, você estar bem, porque se você não estiver bem, você não vai poder dar um play aqui pra mim, sabe? Ai, vou pra próxima pergunta. Como está cuidando do cabelo? Então, eu não sou muito de cuidar, quer dizer,
Não posso falar isso porque também é muito vacilo. Eu sou de cuidar do cabelo, né? Até porque eu já contei, eu acho que eu já contei aqui no podcast, não já? Sobre minha relação com o meu cabelo? Eu acho que sim. Se eu não contei, alguém comenta dizendo que não, e no episódio da semana que vem eu volto pra contar essa história. Mas enfim, eu já sou dono do meu cabelo tem muitos anos, sabe? De fazer nagô e fazer trança e fazer dread. Então eu tive que aprender a cuidar do meu cabelo junto com todos os profissionais que me ajudaram a alcançar esse objetivo desses cabelos afros maravilhosos. Eu sempre fui muito preocupado com a higiene, com a lavagem, com o cuidado, com a hidratação. Principalmente as ideias de ficar pintando o cabelo. Sou o tipo de pessoa que já teve corte químico, já contei isso pra vocês algumas vezes. Então, atualmente... Tá, vou falar aqui de como eu cuido do meu cabelo atualmente. Atualmente, eu simplesmente lavo. E ponto. Mantenho ele bem limpo. Faz tempo que eu não faço alguma hidratação no cabelo. Tenho certeza que, enfim, ele me agradeceria. Mas eu gosto da forma como ele tá. Mas é isso. Faz tempo que eu não faço uma máscara no cabelo, uma coisa com óleo de cabelo, uma máscara de algum produto pra dar um... Talvez eu faça aí pelos próximos dias. Obrigado pela pergunta. Me lembrou sobre a importância de cuidar do meu. Não tenho cuidado. Não siga meu exemplo, tá? Você que tá do outro lado, por favor, cuide do seu cabelo, tá? Se tiver que fazer hidratação, faça. Se tiver que fazer uma máscara, faça, entendeu? Mantenha limpo, por favor. Tá? Ninguém é obrigado a ficar vendo você passando no transporte público. Eu sei que você tá indo no metrô agora. E aí, lavou o cabelo pra estar no metrô? Deu aquela higienizada pra ficar uma coisa bonita, cheirosa, sedosa, gostosa? Então pronto, ó. Tô atento. Um ouvinte veio perguntar sobre animes. Eu trouxe aqui recentemente falando de um dos que eu estou assistindo, que é o Mahou do To Be Hero X, e vocês engajaram do outro lado, eu fiquei passado. Eu falei assim, gente, tem ouvintes otakus. E aí ele perguntou o seguinte: animes que tem visto e curtido, inclusive já viu Lazarus? Recomendo fortemente. Sim. Lazarus é uma excelente indicação de animação que tá passando, se eu não me engano, na HBO Max. Posso estar confuso, mas enfim. Conta a história aí num futuro utópico lá, 2049, se eu não me engano, é isso. E um neurocientista extremamente renomado, ele descobriu um analgésico milagroso conhecido como Rapna. E esse analgésico, ele alivia completamente qualquer dor. Um pouco antes dele desaparecer da Terra, sabe? Ele descobriu essa coisa, assim, incrível pro mundo, pra sociedade, e logo em seguida ele sumiu. 3 anos depois, ele reaparece em público em um vídeo online anunciando que o medicamento que ele descobriu e que todo mundo passou a usar, porque foi assim, a maior descoberta da ciência, é que todo mundo que usou esse remédio tem um prazo de validade de, se eu não me engano, alguns anos, eu não lembro a quantidade agora, e que em breve todo mundo que tomou esse remédio vai morrer. Eu fiquei assim, gente, que interessante, que maléfico. E aí a gente acompanha aí a força-tarefa de 5 jovens que são agentes, denominados de Lazarus, pra conseguir alcançar o seu objetivo. Os cachorros latindo aqui no fundo, filha da puta! E dentro de 30 dias eles querem achar o médico, porque o médico falou assim, a primeira onda de pessoas que vacinadas do Rapna, que são as pessoas mais ricas, inclusive, fica aí, inclusive, um pouco da crítica da série interessante, são as primeiras pessoas a morrer, sabe? Nos primeiros 30 dias que o anúncio foi feito, quem vai morrer vão ser os mais ricos. Então, a galera está investindo, sabe? Os grandes CEOs, empresários, grandes agências e governos estão interessados em achar o doutor, né? E onde ele tá, ou qual é a cura para essa vacina. E tudo mais. E é isso. Essa é a sinopse da história. Achei muito interessante. Tá sendo produzida aí pela Mapa. Então, assim, tá entregando uma animação de qualidade boa, interessante. E fica de super dica, porque é disso que eu gosto. A animação é boa e a animação está boa. Não precisa ser, ai meu Deus, a mais incrível do mundo. É igual, sei lá, To Be Hero X, que muda de 2D pra 3D, pra gráfico e CGI, e preto e branco. Não precisa de vez em quando pra isso. Às vezes é só uma história interessante junto com um trabalho bem feito. E é isso que a Mapa tá entregando agora com Lazarus. Enfim, bora pro próximos temas aqui, porque tem polêmica pelo cabelo, ó.
Quero comentar rapidamente aqui sobre o final de The Last of Us, já que a gente teve essa caminhada um pouco junto, porque de tempos em tempos eu vim aqui comentar um pouquinho o que eu tava achando da série. Mas enfim, eu confesso pra vocês que eu não entendo muito Quer dizer, eu entendo e não entendo a crítica que fizeram tanto com relação a essa segunda temporada. Eu senti que ela foi bem mais ralentada, eles se aprofundaram de maneira interessante em alguns quesitos, mas isso acabou dando o efeito de ralentar a série, e as pessoas sentiram isso, muito pesado. Não... Pra quem jogou o jogo, eu acho que não se afastou muito da história, da proposta, do que o jogo trazia como entrega de reflexões e caminhos de personagem, e não achei que ele foi muito pro longe do que aquilo, e acho que foi fiel na medida do possível do que uma adaptação, e vamos começar com esse termo, adaptação, de um jogo para uma série. Ele precisa se aprofundar de maneiras diferentes em algumas coisas, precisa apresentar as coisas de maneiras diferentes. Então isso fica num lugar de que às vezes as pessoas estão criticando, porque o jogo é melhor o jogo. Então pronto, se você acha o jogo melhor, vai assistir a caralho do jogo, sabe? Vai jogar de novo. Você não pode? Então é isso, sabe? É o mesmo bonde do Vale Tudo. Mas a Vale Tudo original, então não assiste de agora. Assiste a antiga, tá lá pra você assistir. Mas aqui, pra mim, toca em um outro lugar, até um pouco mais a fundo do que, enfim, adaptações de novelas, tipo a de Vale Tudo. Essa proposta de que no jogo, emocionalmente falando, a forma como você lida com uma história dentro de um jogo é completamente diferente. Completamente diferente. Você tá com o controle na sua mão. Você está emotivamente mais envolvido com o personagem, com todos os personagens, em todos os sentidos possíveis. Então, quando você lida com a narrativa em outro lugar, é de outra forma. E a série precisa tentar trazer pra gente essa humanidade, essa conexão sentimental com os personagens que estão ali na tela pra gente, e isso demanda às vezes tempo, isso demanda adaptação para fazer sentido, já que estamos falando de uma obra que está sendo entregue em uma outra mídia. Então não acho que seja ruim o final de The Last of Us. A gente já sabia que eles iam esticar por questões financeiras e de interesse. Espero que eles acabem na terceira temporada, e acabou The Last of Us, tá? Não se empolga. Então eles já fizeram essa extensão aí de colocar uma temporada a mais pra se aprofundar em alguma coisa ou outra, mas é isso. Sinto que acompanhar a primeira temporada foi bem mais emocionante nesse sentido, mas estamos aí. Last of Us, terceira temporada, com toda certeza vai ter o meu play, vão ter meus comentários, e não vou desistir. Quero ver os desdobramentos das coisas e acompanhar o resto, mesmo já tendo acompanhado as gameplays de Last of Us lá pelo canal do Alan Zoca, como eu comentei pra vocês. Vou beber mais uma água aqui e aí eu vou pro tema final, que é bomba. Cara, essa semana eu passei pelo vídeo do Marcos Sanuto. Ele fez um vídeo aí em parceria com o Pagode da Garagem lá do Rio de Janeiro, inclusive Pagode da Garagem, e recomendo extremamente. Se você estiver no Rio de Janeiro, é lá que você tem que cair em algum momento, caso você não tenha ido na sua vida. Vá, é um dia, é um pagode maravilhoso e delicioso. Mas enfim, o vídeo em questão ali é um recorte, ele entrevistou uma menina, fez essa pergunta pra ela, deve ter feito pra outras pessoas também. Enfim, mas aí o vídeo trazia uma relação e uma pergunta muito capciosa e que me fez dar altas gargalhadas, que era a pergunta: traição ou relacionamento aberto? Bum! Caralho! Você já imagina por onde a gente vai a partir de agora, né, galera? Vem comigo, segura na minha mão. O vídeo eu sei que tem toda uma proposta de levantar debate, de trazer um pouco de humor também, de comédia, porque é um vídeo numa situação que você vê todos os malabarismos possíveis ali pra justificar duas opções que, em certas construções sociais, são extremamente surreais e doidas e meu Deus, inaceitáveis e tudo mais. Eu fico pensando muito nessa dualidade. Vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre isso, para além do que você do outro lado seja ou não, do que você acompanha ou não. Mas o vídeo em si, a pessoa, a menina, né, a mulher, quer dizer, ela defende a ideia de traição.
E ela usa um termo que eu fiquei... que eu ria quando ela falou. Que ela falava justamente sobre uma traição com respeito. Ai, cara, trai, mas trai com respeito. Isso pra mim, cara, isso eu dava gargalhada. Porque, na real mesmo, vamos parar pra pensar para além de relacionamentos afetivos agora. O ser humano odeia traição. A gente odeia ser traído. Em ambientes de trabalho, ambientes com amigos, ambientes de família. Traição, num conceito geral da sociedade, é uma coisa assim. Não faça como a pessoa que confia em você, sabe? É inaceitável. E o relacionamento aberto, em contrapartida, para muitas pessoas é uma extrema aversão, é um medo, é uma insegurança que fala muito mais sobre a pessoa do que sobre o relacionamento em si. Já fica essa bomba aqui na cabeça de você que tá aí do outro lado que seja contra. Mas eu acho muito engraçado esses malabarismos que as pessoas fazem para não se questionarem num lugar mais simples dessa correlação. Aqui eu estou indo mais profundo no assunto e trazendo a minha perspectiva sobre o tema. Se você tem outra perspectiva, fique à vontade de mandar uma DM, de comentar lá no Instagram, pra gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu acho muito doido as pessoas partirem do princípio que uma traição com respeito é melhor que um relacionamento aberto. E eu sinto que o problema está no termo. A palavra relacionamento aberto, assim como a palavra não monogamia, agora metade da audiência saiu correndo, hein? São nomes que assustam as pessoas. Apesar de que em seu cerne, o monogâmico, o não monogâmico, que vive o relacionamento aberto, todos eles convergem para a mesma ideia e para a mesma teoria sobre o que seria um relacionamento saudável. E parte de um princípio muito específico que eu fico muito assustado quando pessoas pretas e pessoas, principalmente pessoas queer, não questionam a forma como elas encaram as construções afetivas que elas têm na vida. Não estou aqui defendendo monogamia ou não monogamia ou nada, não estou defendendo nada, estou defendendo a construção que a gente tem sobre o que são os relacionamentos. Como é que a gente constrói um relacionamento? Cara, eu sou um homem bissexual, preto. E quando eu assistia romance, filme, série, lia revista, via novela, via Malhação, o que eu entendia de relacionamento eram feitos por pessoas brancas e que não me representavam. Então, se a partir dessa característica básica, assim como também eram relacionamentos héteros e eu já tive relacionamentos homossexuais, o meu relacionamento mais longo, na verdade, foi um relacionamento homossexual com menino, como eu posso encarar essas apresentações sociais, esses formatos, vamos botar assim, sociais, que me são entregues de o que deve ser um relacionamento afetivo, como eu olho pra isso e não me questiono sobre, caralho, como é que funciona? Porque, eu não sou branco, 2, eu não sou hétero. O que é um relacionamento? Como funciona um relacionamento? E aí, quando a gente se depara nesse lugar, e eu sempre fui defensor dessa ideia e sempre serei defensor dessa ideia de que pessoas que são fora do padrão convencional, heteronormativo de tudo, a gente precisa se questionar sobre todas as construções sociais que são entregues pra gente, assim como nós, pretos, temos que nos questionar sobre toda a construção do que é estética e beleza que a sociedade nos entrega, porque a gente tem que criar a nossa própria autoestima para entender a nossa própria beleza. Cara, como a gente não leva isso para todos os campos da vida do que a sociedade nos apresenta? E eu acho que existe a necessidade desse questionamento para que você possa entender o que é um relacionamento do jeito que você quer, sabe? É entender o lugar de olhar pro filme de romance lá, sei lá, de 2007, 2010, 2015, ou a série Pra Sempre que eu apresentei para vocês na semana passada, e entender, sabe? Tipo, isso aqui é um formato de relacionamento interessante. Quais são os outros possíveis? Quais são as outras formas que eu posso construir uma relação que seja o que eu espero de uma relação afetiva e por aí vai, sabe? É meio que nessa pegada, nesse lugar. Para além de, sou monogâmico, sou não monogâmico, sou relacionamento aberto, sou poliamoroso, sou assexuado. Sabe? Para além de você rotular e dar um nome, pense na construção do que é isso que você está querendo fazer. Então eu fico muito pegado nesse lugar. Eu sempre fui muito dessa pessoa que me questionava muito sobre o que a sociedade me apresentava de
formulaico, sabe? De formulinha. A família feliz da margarina, do comercial da margarina, isso sempre foi uma questão. Estudei publicidade vários anos da minha vida e isso era uma tecla que as pessoas sempre batiam e que precisava mudar e que mudou conforme o tempo e que era criticado. Aquele comercial da margarina da família perfeito. Um homem, uma mulher, brancos com 2 filhos num café da manhã lindo, sendo que isso não era a realidade de metade do Brasil. Então, se isso não é realidade de metade do Brasil precisa se questionar sobre qual realidade era possível. Então, é meio que isso. É meio que nesse lugar um pouco... Soa meio revolucionário, mas eu acho que é importante a gente ter essa sementinha na nossa cabeça sobre muitas coisas que a gente vivencia. E principalmente relacionamento é uma delas. E eu sei que relacionamento, quando a gente entra nesse âmbito das relações, dos afetos, dos amores, a gente tá lidando com muitas inseguranças nossas sobre relação, sobre o que a gente espera do outro e por aí vai. Enfim, assunto pra um episódio inteiro, só pra falar de relacionamentos e tudo mais. Inclusive é uma pauta que eu gosto de falar muito de relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa escorpiana, vivo intensamente muitos sentimentos que eu vivo na minha vida, mas principalmente eu gosto muito de dar conselho pros outros. Eu falo assim, cara, eu dou conselhos amorosos maravilhosos, sabe? Um casal que eu aconselhei durante muitos anos, tá passando o quê? 15 anos juntos e eu serei o celebrante deles. Ai, meu Deus, eu não contei isso pra vocês ainda. Ai, vou contar agora então, foda-se. Vai ficar um pouquinho mais longo o episódio, porque essa novidade é uma felicidade que me preenche em todos os níveis. Tem um pouco a ver com relacionamento também. Aqui o Caio e Isabela é um dos casais mais antigos que eu conheço. Que literalmente eu tava ali, antes deles começarem a namorar, eu era amigo dos dois. Ajudei os dois a se juntar. O pedido de namoro deles foi feito dentro da minha casa. E eu sempre tive um apreço e um carinho muito grande por eles ao longo desses anos. São mais de 15 anos aí de relacionamento. Depois eu tenho que fechar esse número certinho, até porque eu vou ser celebrante desse casal. Só de falar com vocês, eu já tô ficando nervoso e tô um pouquinho emocionado. Mas isso mexe muito comigo, porque é como se o universo tivesse conspirado em todos os sentidos para que a gente se cruzasse, passasse essas vivências juntos, de amigos, e ver crescer e ver florescer um relacionamento tão feliz e saudável e bonito que eles tinham. E eu ser literalmente um amigo deles que trabalha com comunicação, que trabalha falando e que tava lá desde o momento zero. Parece que de alguma maneira, eu falei isso pra eles e repito aqui, parece que de alguma maneira o universo me colocou como espectador de uma parte, de uma fração da vida deles, para que quando eles oficializassem a união deles, eu pudesse estar lá para contar o que aconteceu. Ai, juro, eu tô todo arrepiado, inclusive com vontade de chorar. Aí por causa disso eu vou terminar por aqui, tá bom? É isso. Se quiserem saber mais um pouco das histórias, eu conto depois pra vocês com mais calma, um pouco mais de estabilidade emocional, para não me emocionar enquanto eu falo. Mas é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Segue nas redes sociais, compartilha com os amigos, é muito importante pra mim que vocês compartilhem com outras pessoas pra elas chegarem aqui e participarem desse lugarzinho que é nosso, que a gente troca, que eu converso com vocês conversam comigo, vocês fazem pergunta, e eu conto um pouco da minha vida e trago reflexões, e às vezes umas pedradas, né, que nem eu larguei umas aí. Mas enfim, é isso. Vocês entenderam como é que funciona o rolê aqui, né? Vai lá seguir nas redes sociais e semana que vem tem mais episódio. Olha, inclusive, você que ficou até o final, já passando pra avisar aqui, a próxima temporada vai estar supimpa, vai estar uma delicinha, vai estar saborosa, junto com a Enevoada e com a Andrés Delgado. Anyways, em junho vem. Beijo! E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.